Então, um resumo rápido, grupo A, 3 pontos em especial. Hidratação oral intensa, se apresentar sinais de alarme, procurar imediatamente assistência e sempre estar com cartão de acompanhamento. Grupo A, não esquecer, não é só para o grupo A, vale para todos os grupos. Prescrição de analgésicos, evitar analgésicos anti-inflamatórios não hormonais e hormonais e evitar os compostos que têm salicilatos, certo? Hidratação oral intensa, cartão de acompanhamento, retorno imediato em caso de sinais ou sintomas. Vamos agora para o próximo grupo, grupo B. No grupo B, eu tenho o paciente, o que eu vou ter que observar? Que é o paciente que não é grave, mas que ele pode evoluir com complicações. Então, o que é o grupo B? É o grupo que é dengue não grave, que tem prova do laço positiva ou ele tem uma manifestação hemorrágica espontânea. Então, daí vai sempre perguntar para o paciente: teve algum tipo de sangramento? Muitas vezes ele vai falar que não tem. Mulheres, sempre questionar se teve um aumento do fluxo menstrual, caso esteja em idade fértil. Perguntar se não sangrou na hora de escovar o dente, se não saiu alguma coisinha na hora de fazer xixi, na hora de urinar, tem que ser questionado. Porque às vezes ele não sabe que isso é uma manifestação de sangramento espontâneo. Se negar, faz a prova do laço positiva, grupo B. Ele sai do grupo A. Pacientes que tenham comorbidades, grupo B também. Então sempre lembrar, grupo B eu posso manejar com hidratação oral? Sim, mas ele é aquele dengue não grave que pode evoluir com complicação. Então nesse grupo entra aquela faixa etária dos extremos, entra as crianças menores de 2 anos ou os adultos maiores de 65 anos. Eles não são mais classificados como grupo A, eles já estão classificados como grupo B. Gestante, que também é uma condição clínica que requer atenção, também, se tiver um quadro de dengue, está classificada no grupo B. Então, relembrando, extremos de idade, que são os menores de 2 anos, ou os adultos acima de 65 anos, gestantes, suspeita de dengue, grupo B. Prova do laço positiva, grupo B, sangramento espontâneo, grupo B. Ou pacientes que estão em risco social, os pacientes que têm vulnerabilidade social, que tenham dificuldade de seguir um acompanhamento no domicílio, esses pacientes precisam de maior cuidado. Não apresentam sinais de alarme e não apresentam sinais de choque. Esse é o grupo B. Ele tem uma prioridade, mas não tem urgência de atendimento. Bom, o que eu tenho que fazer nesses quadros? Como deve ser o manejo desses pacientes? Ele também vai ser manejado com hidratação via oral. Mas é aquele paciente que, nesse caso, o hemograma ele é obrigatório. Então, esse paciente eu vou ter que fazer o pedido do exame dele e ainda assim eu tenho que aguardar esse resultado para poder fazer a liberação desse paciente ou se esse paciente vai migrar para alguma internação. Então, esse paciente ele precisa de atenção em relação a isso, porque a partir da evolução e desses exames é que eu vou conseguir poder identificar se ele vai evoluir com um quadro mais grave, se pode ter uma evolução melhor ou pior a partir da avaliação do hematócrito em especial, ou se eu posso conduzi-lo apenas de maneira ambulatorial com retorno diário. Então vamos lá. O que eu tenho que esperar? Se o paciente, eu preciso avaliar a necessidade dele, ele tem comorbidade, o que eu tenho que verificar? Está compensado ou não? Paciente diabético, por exemplo, ele está com a glicemia compensada ou não? Se não está, eu tenho que tentar fazer esse manejo para poder fazer essa compensação. Hipertensos, tem que avaliar isso. Os idosos, nesse também não precisam apresentar necessariamente febre, ele não tem aquele quadro clássico. Idosos, extremos de idade, eles não apresentam esse quadro clássico. Então, tem que avaliar. Mas, muitas vezes, eles podem estar sujeitos à hospitalização, porque podem apresentar hipotensão, muitas vezes eles podem evoluir de uma forma mais grave, principalmente por conta da hidratação. Então, eu tenho que tomar cuidados. Se o paciente está apresentando algum quadro de descompensação, o que eu tenho que fazer? Eu preciso manter esse paciente em observação, coletar o hemograma, checar depois o hematócrito e plaquetas para poder liberá-lo ou fazer um manejo que precise de cuidados maiores. Então,
Enquanto ele está aguardando o resultado, esse paciente vai ter que ser hidratado. Como que é feita essa hidratação? Pode ser feita hidratação oral. Se o paciente não estiver conseguindo fazer a hidratação oral, é possível fazer uma hidratação venosa, mas daí ele já migra de grupo. Ele não passa mais a ser grupo B. Mas o que eu tenho que considerar? Paciente chegou, resultado do hemograma, hematócrito normal, vai fazer o tratamento em regime ambulatorial com reavaliação diária. No grupo A, a gente pode fazer uma reavaliação no 5º dia, ou no desaparecimento da febre, mas no grupo B não. Esse eu preciso reavaliar esse paciente diariamente. Se o hematócrito normal, o retorno vai ser diário. Se ele tem um hematócrito alterado, ele já vai fazer uma mudança de grupo, já vai passar para o grupo C, que daí eu vou precisar de uma hidratação endovenosa. Grupo B. Paciente classificado no grupo B, suspeita de dengue, que está no grupo B, o que eu tenho que fazer? Sempre coletar o hemograma. Eu preciso avaliar o hematócrito para ver se o paciente tem hemoconcentração e as plaquetas, que podem indicar uma chance maior de sangramento. O que eu vou fazer com esse paciente? Enquanto eu aguardo o resultado, esse paciente ele vai ser hidratado. Se ele conseguir fazer a hidratação oral, melhor ainda, vai ficar fazendo hidratação enquanto ele aguarda o resultado. Se ele está numa unidade básica de saúde e eu preciso coletar esses exames e ele vai precisar de uma reavaliação, eu devo encaminhar esse paciente para uma unidade de pronto atendimento ou um centro regional de saúde. Por quê? Porque daí eu vou ter uma avaliação de profissionais que estão 24 horas de plantão e eu vou aguardar o resultado desses exames. Então, o que a gente vai fazer nesses casos? O paciente vai coletar o hemograma e vai ficar passando por hidratação até o resultado desse exame. Por quê? Porque eu vou checar o hematócrito. Fiz o hemograma, o paciente está sendo hidratado, tem uma comorbidade, checar se ela está compensada ou não. Se não estiver compensada, tentar fazer a compensação também. Quadros de asma, hiperglicemia, hipertensão arterial, preciso compensar esse paciente. Pacientes estão com a compensação da sua comorbidade, estão sendo hidratados, aguardando o resultado do exame. Chegou o resultado do hemograma, o que eu tenho que verificar? Paciente com hematócrito normal, eu vou seguir o regime ambulatorial e reavaliação diária até 48 horas sem febre. Então ele volta a fazer a orientação de hidratação como a gente fez no do grupo A, 60 ml de líquido por quilo por dia, e eu vou fazer uma reavaliação diária ambulatorialmente com esse paciente. Hematócrito normal. Agora, se eu tiver um hematócrito aumentado acima de 10%, nas crianças maior que 42 e nas mulheres acima de 50, o que eu tenho que fazer? Esse paciente, ele fica em observação e ele precisa de uma hidratação intravenosa, ou com soro fisiológico, ou com ringer, 40 ml por quilo em até 4 horas, e faço a reavaliação desse quadro. Hematócrito normal, com essa reavaliação, o paciente volta para regime ambulatorial. Hematócrito persiste aumentado, ou paciente evolui com sinais de alarme, já vou conduzir como grupo C.